Vamos esperar que entre algunos hermanos. Ahí. Mis hermanos, saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Una vez más, estamos reunidos y algunos hermanos ya están entrando, hermana Mari Machado, hermana Karen, hermana Cristina, muitos hermanos já estão entrando aí para participar. Hoy, como los miércoles sempre estamos transmitindo, ¿no? E hoje estamos na casa da hermana Sofia, hermano Nelson com sua família. Venimos a servir a Santa Cena e aproveitando, trazer sempre uma palavra como hacemos em los dias miércoles, ¿sí? Então, estamos muito agradecidos ao Senhor Jesus por estar neste dia compartilhando com os irmãos aqui com este vídeo, não? Essa transmissão em vivo. Que Deus siga bendecendo a cada um de los hermanos. Feliz, contento por encontrar a família da irmã Sofia com saúde física e saúde espiritual, que é muito importante. E para nós é sempre um privilégio estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra. A irmã Cecília, também muitos irmãos já entraram, os irmãos. E pode já estar compartilhando, sim, como sempre pido aos irmãos, para que seus amigos, aqueles que não conhecem a Jesus e hasta aqueles que conhecem, poder alimentar-se com a palavra do Senhor Jesus. Aqueles que podem mirar por YouTube, também podem estar nessa hora já entrando no canal da igreja em YouTube. Queremos mandar um saludo também, enviar um saludo meu amigo pastor Givaldo aí em São Paulo, que também está mirando, não? É primo de minha esposa e é pastor em São Paulo e agora está nos vendo também. Que Deus siga bendecendo meu amigo Givaldo junto com sua família, que Deus siga bendecendo vossa vida. Meus irmãos, eu já invito a vocês para abrir a Bíblia nesse momento, no Evangelho de São Lucas, Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia, no capítulo, vamos ler o capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1 em adelante. Lucas, capítulo 24, versículo 1 em adelante. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer uma leitura participativa, onde os irmãos estarão participando também, como sempre hacemos. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 1 em adelante, diz: El primer dia de la semana, muito de manhã, vinieron al sepulcro, trazendo las especias aromáticas que habían preparado, e algunas outras mujeres com ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no acharon el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron voz nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras que ellas y no las creían todos. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén, hermanos. Mis hermanos, tenemos leído un texto que habla de la resurrección de Cristo y a comisión a los discípulos y su también ascensión, cuando él subió y resucitó. La resurrección de Cristo, ella es una de las bases de nuestro evangelio. El evangelio ele es basado en algunas columnas. Por ejemplo, nacimiento, vida, muerte y resurrección. Sin nacimiento no hay vida. Sin vida no hay muerte. Y sin muerte no hay resurrección. Entonces, el evangelio ele está basado en esta columna, en esas 4 columnas. El nacimiento de Cristo, la vida, la muerte y la resurrección. Dentro de este contexto, compreendemos de que nuestro evangelio só tem peso, só tem valor, porque Cristo resucitou. Ele não quedou muerto, pero resucitou e está vivo. E eu leí este texto que habla de la resurrección, pero eu quero trazer en esta noite um mensaje que está em meu coração e que necessitamos entender que a vida cristiana ella nos leva a várias etapas, temos que passar, não podemos saltar as etapas. Existem etapas que ella deve se cumprir em nossa vida. Por exemplo, quando hablamos de la vida em si, tem la etapa de la niñez, de la adolescência, de la juventud, de la vida adulta e chega hasta el anciano. Então, há etapas em nossa vida que temos que passar. E na vida cristiana também tem etapas. E que eu não posso fazer um atajo para sobresalir de las etapas que eu tenho que passar. E cada cristiano deve compreender isso. Em la vida de Jesus não foi distinto. Em la vida de Jesus, ele teve que passar por etapas, não? Nasceu de uma mulher virgem, um matrimônio pobre. E por que eu afirmo que o padre e a mamãe de Jesus era pobre? Porque quando eles foram apresentá-lo no templo, não levaram um bezerro, não puderam levar nem que ser um cabrito, não, nem que ser um cordeirito, não, levaram um par de aves, porque não tinham condições de levar algo melhor para apresentarem ao Senhor em sacrifício no templo. E essa família era uma família pobre. Seu papá era carpinteiro, não? Incluso o ofício do irmão Nelson. Não quero falar sobre carpinteria porque aqui está o maestro em carpinteria e eu posso me equivocar, não? Pero ele tinha seu ofício como carpinteiro, não? E sua mamãe, aí Jesus passou por as etapas da vida. Por exemplo,
Y la Biblia muestra a Jesús hasta sus 12 años, cuando él se presenta en el templo y está discutiendo con los doctores en este tiempo. Y después la Biblia se calla y muestra a Jesús ya con sus 30 años, ¿no? 18 años se pasaron, pero sabemos que Jesús tuvo una vida regular, una vida normal. Pasó por su niñez, adolescencia, a fase de la juventud y llegar a la fase adulta. Todos nosotros pasamos por la vida y tenemos que cumplir las etapas, ¿no? Sea vivirla cada momento de nuestra vida, en nuestra niñez, adolescencia y juventud, y así sigue. Y no es distinto en la vida espiritual. En nuestra vida espiritual existen etapas que tienen que ser respetadas. Yo tengo que entender que yo no puedo hacer un atajo para saltar este proceso. Jesús vino a este mundo para cumplir una misión. Y la cumplió, no dejó nada. Ele cumpriu sua missão integral. Então, o que quero dizer é que na vida de Jesus aqui na terra, ele passou por etapas muito difíceis. Por exemplo, ele empieza seu ministério, abre a sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, estamos falando do Hijo de Deus. Pero capítulo 4, versículo 1 em adelante, quem pode ler? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Observe lo que pasó Jesús en el principio de su ministerio. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí ya comprendemos de que nuestra vida no es fácil. Estamos tratando de nuestra vida espiritual. Hay que estar vigilando 24 horas. Quem foi tentado aqui não foi eu, não foi você. Foi o Hijo de Deus. Estando em ayuno e oração. Quantos dias? 4 dias? 40 dias. Em ayuno e oração. E aún assim, ele foi tentado por el diablo, não? E observamos que, vê o versículo 2 diz assim: e depois de haver ayunado 40 dias e 40 noites, que passou? Tuvo hambre. E que passou? E vino el tentador e lhe dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Observe. Mientras Jesús não tuvo hambre, o diabo não se acercou. ¿Sí? Lo que quero dizer é que o diabo ele se acerca
en los momentos más vulnerables de nuestra vida. Por eso que tenemos que estar vigilando, atentos. Porque mientras Jesús no tuvo hambre, el diablo estaba ahí. Pero cuando Jesús tuvo hambre, él se acerca y hace una propuesta a Jesús. Primero, él dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, él ya quería dudar, quería poner duda en Jesús quanto a su filiación como hijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aí eu lhe pergunto, para Jesús provar que era hijo de Dios, ¿tendría que transformar la piedra en pan? No. ¿Por qué el diablo no preguntó a Jesús, o no lo dije, transforma esta piedra en palo? Porque la necesidad de Jesús era hambre, comida, la necesidad de él era comer. Entonces el diablo aproveita esse momento vulnerável, um momento de vulnerabilidade na vida de Jesus, e pede para que ele transforme a pedra em pão. Porque imagine 40 dias e 40 noites sem comer e ver delante dele agora pão. Sim? Observe como o diabo é estratégico, trabalhando para poner Jesus em situação difícil, al ponto de decir, transforma esta piedra em pão. Pero Jesús tenía consigo la palabra que dice, está escrito, não solo de pão vivirá el hombre. ¿Qué quiero decir? É que en las etapas de nuestra vida, de los procesos que passamos, tenemos que nos aferrar a la palabra. ¿Me entiende, hermanos? Estamos vivendo um momento muito difícil, em que muita gente não se dá conta que necessita se aferrar a la palavra de Deus, para que pueda vencer las tentaciones, para que pueda vencer las persecuciones. Es necesario que cada uno de nosotros estemos aferrados a la palabra de Deus. Observe que Jesús, aún em oração e ayuno, ele tinha consigo que la palavra. Foi com ela que ele conseguiu vencer al diablo. Temos etapas em nossa vida que, se fora por decisão nossa, não queríamos passar por ela. Existe etapa em nossas vidas, se fora para ser um pedido ao Senhor, pedíamos para não passar por esta etapa. Pero a vida cristiana, ela é completa. Deus trabalha em nossa vida de várias maneiras, e cada etapa da vida que passamos é uma preparação de Deus em nossa vida. Nós não podemos reclamar de lo que hemos passado ou que habremos de passar. ¿Por quê? Porque serve para madurarnos, para trazer experiência para nossa vida. Então, queremos utilizar a vida de Jesus aqui, mostrar que não somos distintos, não somos melhores que o Senhor Jesus. Jesus tuvo que passar, mostrando-nos lições que nós podemos passar e vencer as tribulações desta vida. Pero eu necessito entender que eu tenho que me aferrar a la palavra del Senhor, porque o diabo não deixou. Jesus dá uma resposta com a palavra e ele sigue. Versículo 5, por favor, quem pode ler? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces observe que para todo ataque del diablo, Jesús, ele tinha o quê? A palavra.
tinha uma resposta com a palavra. Jesus não golpeou o peito e disse assim: mira, ojo, que eu estou em ayuno e oração. Não. Jesus utilizou a palavra. Quando ele dizia uma coisa mais adelante, ele disse, outra vez, versículo 8, outra vez lhe levou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória de ellos, e lhe dijo, todo isto te daré, si prostrado me adorares. Então Jesus lhe dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, e a Ele solo servirás. Então, sofreremos sempre ataques, não? Del diabo. Ele sempre vai estar tirando suas saetas. Pero o Senhor Jesus nos habla nessa noite e diz: aferre-se à palavra. Tenha sempre a palavra em seu coração. Tenha sempre a palavra em sua boca, para saber como enfrentar o diabo, para saber como está delante de ele e poder resistir. Solamente através da palavra é que podremos resistir ao diabo. Pero a Bíblia habla de todo o processo que Jesus passou. Vamos ao final de sua carreira. Mais allá de lo que hicieron com Jesus, lo prenderam, lo agrediram, lo esbofetearam, hicieron de todo com Cristo, sim? Pero, mais allá que isso, vamos para o Antigo Testamento, o capítulo 2, versículo 8, de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quem pode ler? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amém. Solamente isto aí. Diz a Bíblia que ele plantou um huerto, um jardim, aí en el Edén. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, vemos que este huerto, el hombre gozaba de las maravillas que Cristo había puesto en este huerto. En este jardín, el hombre pudo gozar experiencias con Dios, ¿sí? Porque el texto dice, antes de la caída del hombre, Dios visitaba el hombre. ¿Sí o no, hermanos? El capítulo 3 de Génesis, ¿sí? Versículo 8 y 9. ¿Quién puede leer? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, amén. Entonces observe que el hombre y la mujer tenían el privilegio de tener Dios. Al crepúsculo, al cair de la tarde, cuando empezaba la tardecita, Dios venía para hablar con el hombre. El hombre y la mujer tenían este privilegio. O sea, el jardín del Edén al principio fue un local que el Señor estableció para estar en contacto con el hombre y con la mujer. O sea, hay tiempo en nuestra vida, hay proceso en nuestra vida que nosotros estamos viviendo en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. O sea, en los momentos en que nosotros gozamos de comunión con Dios. Momentos en que nosotros estamos siempre en contacto con Dios. ¿Sí? Momentos en que nosotros hablamos con Dios como si fuera de cara a cara.
Porque é momento de comunhão, momento em que Deus se acerca a nós para falar com nós. E nós passamos também por este processo. E eu quero pôr isso como o jardim del Edén. Ou seja, momentos de gozo, momentos de alegria, momentos de renovo, momentos de revelação de Deus, momentos de comunhão com Deus. E o crente passa por este processo, ou não? Há momentos na vida do crente que é momento do jardim del Edén, aonde Deus sempre descende para falar com nós. Não? E aí nos gozamos, e aí sentimos a presença de Deus, e aí gozamos de sua comunhão. Aí gozamos de tudo o que Ele tem para oferecer a nós. Então, é a etapa do jardim del Edén, aonde Deus descende, aonde Deus puso um lugar aonde Ele descende para falar com nós, não? Eu sei que cada um de nós temos um local em nossa casa, em nosso hogar, aonde acostumbramos a arrodillar-se delante de Deus, não? Às vezes, quando você cambia de lugar, em vez de estar arrodillado em um lugar, não se sente cômodo, é como na igreja, ou não? Na igreja já temos aquele local aonde chegamos e já nos direcionamos àquele lugar, não? E eu me miro do púlpito e eu sei quando o Cristian não está, eu sei quando Emmanuel não está. Por quê? Porque allí está o local que eles costumam sentar-se e estar. Então, em nossa casa também temos um lugar. Em nossa pieza temos um local aonde nós reservamos para conversar com o Senhor. Então, o jardim del Edén é um lugar aonde Deus reservou para nós gozarmos da comunhão perfeita com Ele. De momentos de gozo, momentos de renovação, momentos de alegria. Isso são etapas que vivemos, são etapas que passamos na vida, momentos de renovação espiritual. Pero o crente ele deve entender que não são somente esses processos de renovação espiritual. Em la vida do crente, mais allá deste momento de comunhão, momento de renovação espiritual com Deus, há momentos de batalhas, há momentos de guerra, há momentos de soledade, há momentos em que o cristiano se sente solo. Sim, são processos, são etapas que eu não posso evitar. Eu não posso evitar esses processos. Eu não posso evitar essas etapas em minha vida. Assim como Jesus também, vindo cumprir uma missão. E como homem, passou por etapas difíceis em sua vida. Então, há um processo, há uma etapa que é o jardim del Edén. Amém, irmãos? Momentos de gozo. Momentos em que Deus se revela cara a cara. Momentos que Deus descende para revelar sua presença, sua comunhão. E nós gozamos dessa comunhão. Que privilégio tiveram Adão e Eva. Que grande privilégio tiveram. De ter Deus assim. Não? Eu, quando tenho a oportunidade de fazer uma cerimônia de casamento, eu digo, mira, nós nunca vamos ter um privilégio que tuvo Adão e Eva. E eu digo para os novios, eu digo, e querem assim, sabe qual foi o privilégio? De ter Deus como celebrante de seu casamento. Deus foi que juntou a pareja. Nunca vamos ter alguém que prepare um lugar tão perfeito como preparou Deus o jardim del Edén para aí eles se casarem. Sim? Nunca vamos a ter. Pero existe esse momento na vida do cristiano em que nós estamos vivendo momentos de gozo, de renovação espiritual, momentos de comunhão, momento em que Cristo habla com nós cara a cara. Pero não se olvide, vamos mais adelante agora para o capítulo 26. Capítulo 26, versículo 36 de Mateus. Quem pode ler este texto? 26.
e 36 de Mateo. Sí. ¿Qué Dice dice? así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, hasta ahí. ¿Ahí? Entonces observe, aquí muéstranos el jardín del Getsemaní. ¿Sí? Hablamos de un jardín, el jardín del Edén. Y ahora el jardín del Getsemaní, que habla de sufrimiento, que habla de aprieto. La palabra Getsemaní quiere decir prensa del aceite, lugar a donde se exprime el aceite, ¿sí? Para sacar el aceite. Exprime la aceituna porque ahí saca todo el aceite. Entonces, la palabra Getsemaní quiere decir prensa del aceite, lugar de aprieto, lugar de angustia, lugar a donde uno sufre, ¿sí? El aceite solo sale después que la aceituna es o qué? Prensada, molida para sacar el aceite. Existe processo em la vida del creyente que ele tem que passar, que habla del jardín del Getsemaní. Foi aonde Jesus passou. Al ponto de Jesus dizer que estava angustiado hasta la muerte. La dolor era tão profunda em la vida dele. La Bíblia diz que su sudor transformou em quê? Gotas de sangre. E la medicina explica isso. Sim? Eu vi um médico, incluso psiquiatra também, falando sobre isso, e ele dizia que isso expressa a mais profunda angústia e tristeza que pode delatar os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem ser dilatados por tanta angústia e tristeza. E aí sofreu Jesus. En el jardín del Getsemaní, lugar de sufrimiento, lugar de aprieto, lugar a donde Dios ele saca de nosotros lo mejor, aleluya, porque é na prensa, é donde quando somos molidos, somos prensados, é que sale de nosotros lo que é mais precioso. E às vezes Jesus quer sacar de nosotros algo precioso. E não lo pode sacar simplesmente passando a mano. ¿Ah? Se a azeitona la agarra e empieza a ser assim, não vai salir aceite. Não. O aceite só sale quando ela é molida. Aí consigo extrair o aceite. Não sei em que jardim você está passando. Não sei que etapa de sua vida você está passando. Pero acuérdese que en la vida hay varias etapas. Y yo no puedo saltar las etapas. Yo tengo que pasar por ella. No sé si tú estás en el jardín del Edén, a donde el momento en que tú gozas la comunión, ¿no? Gozas de las delicias que hay en el jardín. Porque cuando Dios hizo el hombre y la mujer, Él dice, de todo el fruto podés comer. Então havia vários frutos. De tudo aí pode comer menos este. Este vós não poder comer. Então havia delícias, havia coisas aonde eles podiam desfrutar. Não sei se você está passando por esse processo aonde tu estás desfrutando de lo que Deus ha preparado para ti. Ou quizás você já saiu desta etapa, desse processo, e já estás na etapa del Getsemaní. Lugar de aprieto, de dolor, lugar de soledad. Porque Jesus se sentiu solo. E ele incluso disse, Deus meu, por que me has desamparado?
Ele se sentiu solo. É a etapa do jardim del Getsemaní, que eu não posso saltar essa etapa para passar adelante. Não, eu tenho que passar por ela, porque é um processo de extração. É um processo em que Deus está extraindo algo de nós. Aleluia. E eu tenho que entender que esse processo é para a glorificação do nome do Senhor Jesus. E para que eu madure, para que eu cresça. É importante, cada irmã está atento para isso. Não queira saltar o processo que Deus hace você passar. Porque quando estamos no jardim del Edén, oh, que coisa boa, não? Tudo bueno, solo gozo, solo comunhão. E às vezes, Senhor, eu não quero sair desta etapa, pero há que sair, querido irmão, querida irmã. São etapas em nossa vida que temos que passar. E às vezes somos transportados do jardim del Getsemaní, do jardim del Edén, para o jardim del Getsemaní. E quando adentramos aí quedamos às vezes enojados, quedamos tristes, pero Jó dijo assim: receberia eu o bem de Deus e não o mal? Quando estamos bem, como é bueno dizer glória a Deus, aleluia, pero são processos. E se eu sair do jardim del Edén, se estou no jardim del Getsemaní, lugar de prensa, lugar de triturar, lugar de sacar de nós lo que Deus quer sacar, ¿sí? Porque quando Deus quer sacar, Ele tritura. Pero quero também mostrar que há outro jardim. O capítulo 24 de Lucas, por favor. Não quero tomar muita água, viu, irmã? Que é capaz que tenha algo mais quando termine todo e eu lleno a pança. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, Sí. muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Prosiga, por favor, hermano. Estando ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amém. Observe o texto. O texto diz que ellas, termina-se assim o texto, versículo 12. Pero levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e quando mirou dentro, viu o quê? Los lienzos solos, E se foi a casa maravillándose de lo que havia sucedido. Vamos ler agora Mateus, o capítulo 28. Versículo. Vamos ler versículo 7 hasta versículo 10.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amém. Entonces, observe que a Bíblia mostra outro lugar em que nós podemos passar. Outro jardim, que se chama Jardim de la Ressurreição. Passamos pelo Jardim del Edém, passamos pelo Jardim del Getsemani, pero Deus tem preparado para nós o Jardim de la Ressurreição. Quando Maria sale del sepulcro, não, porque o ángel já havia dito a ela: não está aqui, ele ressuscitou. Quando ela sai, ela encontra um homem, que ela supõe ser alguém que estava cuidando das flores, das plantas, sim ou não? Ela tinha essa impressão, não? Este homem é o hortelã que está cuidando das plantas. Pero quem era que estava aí? Era Jesus. E quando ela habla e disse assim: Raboni, ele diz: Maria. E ela diz: Maestro. Ou seja, ela conhece Jesus quando habla com ela, e ele estava no jardim. Há um jardim que se chama Jardim de la Ressurreição. Passamos por el Jardim del Edém, lugar de comunhão, tempo de gozo, tempo de renovação, tempo de gozar as delícias que Deus tem preparado para nós. Pero também há Jardim del Getsemani, que temos que chorar, que temos que sentir dolor, que temos soledad, como Jesus tuvo. Pero eu quero animar-te nesta noite a dizer-te que há o Jardim de la Ressurreição. Amén. É o momento em que Cristo renueva as promessas que nos hizo. É o momento em que Cristo renueva nossas forças. Porque se surpreendeu, hasta Pedro se surpreendeu. Hermana Sofia leu o versículo 12, que Pedro se levantou e correu para ver o que passava no sepulcro. E quando ele chegou lá, encontrou o quê? Los lenços solos. Aí. E ele volve, foi à sua casa triste ou maravilhando-se? Maravilhando-se de lo que havia sucedido. Lo que vai suceder em tu vida será coisas grandes. Amém. Serão coisas maravilhosas. Que tu irás maravilhar tu coração. Que tu vida quedará maravilhada com o que Deus vai fazer. Pero não salte as etapas que tu tens que passar. Jardim del Edém, Jardim del Getsemani, pero há jardim de la Ressurreição. Aonde tu pensas hasta que não é Jesus que está aí, pero Ele está aí e vai te bendecir muito. Quero trazer essa palavra de ânimo a tu coração. Anímate, fortaleça seu coração com essa palavra. Amém. Tu não quedarás todo o tempo no jardim del Getsemani. Deus tem um jardim de la ressurreição. Você vai passar para a outra etapa. E quando você chegar à outra etapa, você vai dizer: como Deus surpreende. Como Deus hace as coisas. Deus é Deus de surpresas. Deus é Deus que surpreende. Levante sua cabeça. Não baje os braços. Não desmaie. Está chegando algo novo. Está chegando algo novo para a sua vida.
Deus tem uma coisa nova para a sua vida. Capaz que tu não vas crer quando isso passar, pero Deus tem o jardim da ressurreição para a sua vida, aonde tu tendrás um novo encontro com o Senhor, aonde Ele hablará contigo e tu escucharás sua voz e glorificarás su nome, porque Deus é poderoso para hacer isso em nossa vida. Dejo esta palavra de ânimo para tu, para tu família, para todos aqueles que estão escutando nesta noite. Deus sempre terá um jardim de la ressurreição, um jardim em que Ele renovará nossas esperanças, em que Ele renovará nossas expectativas. Quizá sua expectativa já se perdeu, quizá sua esperança já se perdeu, mas Deus nos traz essa palavra de aliento e de renovo, dizendo que Ele é o Deus que renueva as expectativas e renueva as esperanças. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça e que nós aprendamos que temos que passar por el jardim del Edén, aonde Deus se revela cara a cara, aonde Deus manifesta su poder, aonde gozamos su comunhão, aonde escuchamos su voz, aonde gozamos de las delícias que Ele preparou para nós en el Edén. Pero não se olvide que há Getsemaní, que há o jardim del Getsemaní, que é apreto, é lágrima, é chanto, é dolor, pero Deus está extraindo algo bueno. Aleluia. Deus está sacando de nós o aceite. E há o jardim de la ressurreição, que é aonde Deus renueva nossas expectativas, que é aonde nós temos um novo encontro com tudo aquilo que Deus planeou para nossa vida. Em nome de Jesus, não salte as etapas, passe por ela, porque Deus está preparando algo novo para a sua vida. Deus renovará as expectativas. Deus renova tua esperança, porque Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Amém. E vive por sempre. Amém? Amém? Que Deus siga bendicendo a cada de los hermanos. Sim, vou deixar essa palavra nesta noite. Foi a palavra que Deus puso em meu coração para trazer para cada de nós nessa noite. Que Deus siga bendicendo ustedes. Temos que parar agora, porque aún vamos servir a Santa Cena, não? Temos comida espiritual, mas também temos material, sim? Que pode ser, eu estou aqui, vou a comer. Vocês que estão em casa vão a pensar o que estou comendo. Que Deus siga bendicendo a todos os hermanos, em nome de Jesus.